Então, boa noite a todos e todas, né? É com muita alegria, né, que nós recebemos vocês hoje para um evento especial, né, que foi agendado para a nossa casa essa noite. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos ter o trabalho de passe nas salas, mas todos vocês sintam-se abençoados, energizados aí, não só pelo ambiente, mas também pelas palestras do nosso expositor, né? E o Dr. Célio, então, vai fazer a apresentação do nosso expositor da noite de hoje, né? O nosso convidado especial, que vai trazer um tema aí muito interessante para nós. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Apresentar o César Perry, Antônio César Perry. É uma satisfação muito grande para a gente, porque o César é um companheiro da nossa equipe espiritual. Todos nós estamos induzidos pelo mundo espiritual, porque nós convivemos ao mesmo tempo os dois planos. Muita gente diz assim, lá, para o mundo espiritual. Não, ele é aqui também, porque nós convivemos e o mundo espiritual está junto a nós. Então é uma satisfação muito grande ter o César conosco, e eu achei muito sugestivo o nome que ele deu ao livro dele. Esse livro que nós vamos acompanhar durante a preleção dele, que é o Entre Vidas, Cá e Lá. E eu poderia até começar com o lá, que o lá seria o trabalho profissional do César, que ele é professor titular de odontologia da Universidade Estadual de São Paulo, foi pró-reitor, e nesse trabalho ele conviveu muito com alunos, com congressos, sempre estimulando pela essa forma dinâmica que o César tem de levar à frente os conhecimentos e ter também essa empatia conosco, nós, os de cá. E nesse cá e lá é muito interessante, porque a gente pode entender de várias formas. E dentro do livro dele, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo o cá e o lá, observando, através das viagens que ele descreve, o que é o cá e o lá, o espiritual e o material, o passado e o presente. Isso nos traz, assim, uma satisfação muito grande dele ter essa inspiração de dar esse nome ao seu livro. E o César foi um companheiro assim, que eu preciso até contar um pouco de história, contar uma historinha para vocês. Nós, 4 meninos, jovenzinhos de 18, 19 anos, viemos de Ponta Grossa para cá. E em Ponta Grossa, nós participávamos da UMEC, União da Mocidade Espírita Cristã, que estudava o tempo todo estava estudando, debatendo doutrina. E quando viemos para cá, nós estranhamos muito os centros espíritas, que nós tratávamos mais de estudos da doutrina espírita. E vimos que os centros espíritas se reduziam muito só a trabalhos mediúnicos, trabalhos com luz apagada. E aí nós tivemos uma bondade muito grande dos Trombini, seu Sinibaldo Trombini, seu Geraldo Trombini, que permitiu aos 4 meninos, que eles chamavam os garotos, trazer um programa de luz acesa. E levamos aí uns 3 anos, porque o costume era alguém apresentar algum problema
levava para a mesa mediúnica. E, às vezes, a pessoa não sabia nada de doutrina espírita e estava ali dentro de uma mesa num centro espírita. E o seu Sinibaldo e o seu Geraldo assumiram essa responsabilidade de deixar que nós criássemos um programa. E fomos estudando, anos a fios, com palestras, mas sentimos que foi uma coisa muito teórica. E chegamos a encerrar o Pontos da Escola de Médiuns de São Paulo, que levou 2 anos e meio de palestras. E era até, eu me lembro, gestão do Newton, quando ele, na reunião de diretoria, diz: o que é que nós vamos fazer? Aí, cada um vai pensar, daqui 15 dias vamos ter a resposta. E, interessante, vários companheiros da diretoria vieram assim: que tal se a gente criasse um centro de estudo da doutrina espírita e da mediunidade? E foi criado o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. E aí entra o César, porque quando o César veio visitar o Luz Eterna, ele viu como é que funcionava o COEM, e ele disse: mas vocês têm aqui uma coisa maravilhosa que no movimento espírita está precisando. E nós que tínhamos feito um programa somente para a Casa Luz do Céu, Luz Eterna, que era o nome antigo do Luz Eterna, ficamos admirados. Mas não, esse programa é muito bom, vamos levar à frente. E ele, no dinamismo dele, começou criando as jornadas de mediunidade, em que era chamada a equipe do Luz Eterna para dizer como é que nós trabalhávamos. E aí, com essa dinâmica, porque o César sempre foi de estimular criação de centro espírita, de mocidade espírita. Lá na universidade também estimulava os jovens a participarem intensamente dentro da profissão, que é característica dele, de estar sempre nessa parte administrativa, sem descuidar da doutrina espírita. E aí ele criou esse vínculo conosco e passou a trabalhar dentro dessa proposta. E aí o cá e lá volta na minha cabeça, porque aí já é diferente. O cá é o Brasil, e o lá é a Europa. O novo mundo, cá. O lá é o velho mundo. E o César foi assim, um intermediário, ajudando companheiros que labutavam com a doutrina espírita no exterior, criando e participando de eventos da doutrina espírita, principalmente na Europa. E depois, na exposição deles, vocês vão ver por que é que essa ligação tão grande com a Europa. E aí ele participou do SEI, o Centro... Conselho Espírita Internacional. E daí, ele, como membro do Conselho, pôde trazer esta ligação. E o COEM, a primeira cidade que teve o COEM foi Araçatuba, cidade do César. Então, eu estou discursando e quem é o discursador é ele. Deixa eu passar a palavra, que senão eu como todo o horário de vocês. Então, com muito prazer, passo a palavra para o César. Boa noite a todos. Essa fala, espera um pouquinho, essa fala afetiva aqui do Célio realmente é marcante. Mas antes de começar a falar, eu queria entregar a ele, como representante aqui do centro, 3 livros para a biblioteca. Esse nosso livro, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, que tem a história do COEM a partir daqui para o estado de São Paulo, e uma homenagem ao Alexandre Sec.
Esse outro, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, que é um grande vulto, né, benemérito ali da região do noroeste do estado de São Paulo, e tem mensagem de autoria dela, psicografada na época pelo Alexandre Sec. E esse último, do ano passado, Movimento Espírita Internacional, Origens, Ideais e Experiências. Esse aqui é o relato objetivo do desenvolvimento, do andamento do movimento no mundo espírita. Aqui eu vou mostrar uma outra vertente. Então, é isso que eu gostaria de deixar para a biblioteca do Centro Espírita Luz Eterna. Eu pedi licença a ele para assistir de frente. Então, por isso que eu vou descer. Tá bom. Pois é, meus amigos, o que o Célio falou ficou muito marcado na nossa vida, inclusive com a minha esposa que está aqui, porque nós o conhecemos, a equipe, em 1972, já faz tempo. E viemos aqui a Curitiba conhecer o Centro Espírita Luz Eterna. Em janeiro do ano de 1974, nós implantamos o COEN no centro que recentemente nós havíamos participado da fundação, que é o Centro Espírita Luz e Fraternidade Araçatuba. Foi o primeiro centro fora de Curitiba e o primeiro centro no estado de São Paulo. E, a partir daí, ele se expandiu pelo estado de São Paulo. E chegou, inclusive, ao Grupo Espírita Batuíra, entre outros, né, de São Paulo. E lá tinha uma senhora inglesa, que profissionalmente estava trabalhando em São Paulo, a Janet Duncan, e que ela foi também uma das participantes e colaboradores do COEN naquele centro. Depois ela levou a ideia para a Inglaterra também. Então, é motivo de muita alegria nós retornarmos, né, depois de algum tempo, aqui ao Centro Espírita Luz Eterna. E o tema que nós vamos desenvolver hoje, na realidade, são depoimentos de vida. São vivências que nós tivemos e que nós, a partir de uma certa idade, achamos que isso não nos afetaria mais contar algumas coisas. Deixamos aí na geladeira durante muito tempo essas informações. Então, ao falarmos sobre Entre Vidas, na realidade, o fundo são as influências espirituais em nossas vidas. E de várias formas, né? A partir da informação trazida por Kardec em O Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. É a informação básica lá de O Livro dos Espíritos. E nós vamos aqui mostrar alguns depoimentos de situações que nós vivemos. Aos 8 anos de idade, o chamado transe medianímico. Medianímico porque não era um transe genuinamente mediúnico, eu diria que era mais anímico. Eu trazendo à tona como criança, que eu vou relatar, algumas informações e sensações vividas em existências pretéritas. Sonhos, que são aqueles momentos de emancipação parcial que nós temos durante o sono e que, em algumas circunstâncias, nós entramos em contato com o passado e entramos em contato também com os espíritos que estão relacionados conosco. Essa palavra complicada, serendipitoso, é de origem do antigo Ceilão, atualmente Sri Lanka, ali perto da Índia, em que mostra uma lenda, né, de que alguns príncipes estavam procurando uma coisa e, de repente, descobriam outra. E exatamente são as chamadas descobertas casuais. E muito comum na vida de cientistas. Estão fazendo pesquisa a fundo num detalhe, aparece um detalhezinho, a partir daquilo surge um fato talvez mais importante do que a pesquisa original. E a intuição, que é aquela ideia que brota, né, os insights que vão brotando na nossa mente e que tem, sem dúvida nenhuma, influência espiritual. Então, em torno disso, nós vamos estar mostrando algumas situações. Mas eu queria chamar a atenção que antes dos 8 anos de idade, quando eu tive, vamos assim dizer, o primeiro surto medianímico, de repente, eu já era uma criança diferente. E essa é uma das razões que eu vou trabalhar aqui essa ideia e dar algumas sugestões ao final. Por quê? Embora eu tenha nascido numa condição bem diferenciada do ponto de vista social,
Os meus familiares tinham vindo da Itália há menos de 30 anos, era muito recente, e eu gostava de ouvir as histórias, as experiências dele na Itália, as primeiras experiências aqui de vida, né, como imigrantes no Brasil. Eu era muito ligado nisso desde pequeno. Mas também eu tinha propensões e preocupações, focos completamente diferentes da infância, nada a ver com a infância considerada aí normal, vamos assim dizer. Por exemplo, eu não gostava de futebol e até hoje não aprendi a gostar de futebol. Não gostava de carnaval e até hoje não aprecio o carnaval. Não gostava de procissões, esses eventos religiosos grandes. Não gostava de muito afluxo de pessoas, aquela bagunça típica que a gente vê em algumas ruas aqui do Brasil, né? E detestava calor, embora eu tivesse nascido numa região extremamente quente, que era Araçatuba. Mas tudo isso, as minhas ideias, os desenhos que eu fazia, as conversas, informações que eu buscava, estavam todas elas relacionadas com a Europa. Então, eu era uma criança que vivia no Brasil, mas a mente é como se não tivesse desatado da Europa. Era essa a realidade. E foi aí que eu tive, repentinamente, aos 8 anos de idade, numa grande reunião da família, um momento aí incompreendido por todos, né? Porque eu perdi a consciência, comecei a falar energicamente, reclamando, criticando uma série de coisas. E, de repente, quando eu acordo, os familiares assim, de olhos estatelados, né, sobre o que tinha acontecido e ouvido, mas eu não me lembrava do que eu havia falado. E, a partir daí, houve uma preocupação da família. Eu lembrava de cenas, de situações que eu vivi e senti naqueles momentos. Isso eu não esqueci nunca. E uma das mais fortes iniciais foi a erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 da nossa era. Então, eu me senti sendo soterrado, né, por lavas, pedras caindo, aquelas tudo fumegante, uma situação horrível. Eu nunca esqueci dessa cena. E importante que o meu tio, que assistiu, era médico, e falou, não, eu vou levá-lo para o Rio de Janeiro, porque um professor meu, neurologista, o examine. E me levou. Foram feitos exames que não eram comuns na grande parte das cidades brasileiras, e aí viram que não tinha nada de problema orgânico, né? A nossa genitora, ela ficou muito preocupada, porque essas cenas começaram a se repetir. E um dia ela até perguntou, conversando com colegas de escola, ela era professora, um período que nós estávamos residindo, uma etapa da vida na capital, em São Paulo. E aí uma das colegas falaram, olha, eu posso indicar para você procurar alguma coisa, porque minha mãe era católica, não conhecia nada assim de espiritismo. Olha, aqui perto é um grupo de umbanda, muito sério, muito interessante, uma família muito boa, leve ele lá. E eu me lembro até hoje da cena, né, de eu subindo a escada, chegando no local, os paramentos, as coisas típicas daquela reunião. E aí fui levado ao centro, onde estavam vários daquelas pessoas paramentadas, como indígenas, né? E um deles, ao se dirigir à minha mãe e a mim, disse simplesmente o seguinte, o lugar dele não é aqui. Os mentores dele são lá de cima. Eu achei isso marcante. Até hoje eu reconheço o valor de uma informação séria, fidedigna, isenta de outras intenções. E acontece que, logo depois, nós voltamos a residir em Araçatuba, a nossa genitora procurou uma médium espírita, e ela nos atendeu com passe, oração, conversa, etc. E ela disse para minha mãe o seguinte, ele não tem nenhum problema no corpo. Ele está sendo acionado por espíritos que o reconheceram e o localizaram, vinculados a uma existência mais ou menos há 2000 anos atrás, lá no Império Romano, onde ele teve lá algumas responsabilidades e gerou inimigos também. E eles estão à distância fazendo essa influência. Ele precisa de tratamento espiritual. E nós começamos.
Então, 2 vezes por semana, nós participávamos de uma reunião mediúnica no Centro Espírita, e a reunião mediúnica naquela época eram abertas, né? E eu aprendi desde aquela época a escutar espíritos difíceis, outros orientadores, e tratamento esse que prosseguiu durante 3 anos, até ir desaparecendo os sinais e sintomas de toda aquela situação que eu estava vivendo. Então, isso foi marcante para nós, esse início. E nós encontramos depois, né, ao estudar as obras de Kardec, as obras de André Luiz, por exemplo, no Mundo Maior, esse relato de André Luiz, parecido, não é igual, de um jovem, né, que passava por momentos que eram confundidos durante o sono com epilepsia, porque ele tinha convulsões durante o sono, e que os espíritos, na realidade, acionavam as condições dele. Alguns adversários, nos minutos de parcial desprendimento propiciado pelo sono físico, ele sofria amargamente as recordações. Então, essa situação é parecida, a influência, a distância de espíritos vinculados ao passado. A mesma informação aparece, de certa forma, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. André Luiz, visitando uma reunião mediúnica, ele em espírito, viu que uma médium em transe sofria, chorava, uma angústia terrível, e descrevia cenas de assassinato, de muito sangue, coisas horríveis, ela sofrendo demais. Aí André Luiz disse para o orientador dele, mas eu não estou vendo espírito aqui se manifestando. Aí o orientador disse, realmente não há. Ela está vivendo uma situação dela do passado. Então, manifestação anímica, que são reais. Então, ele esclarece o Aulos, estamos diante do passado de nossa companheira. Então, ela estava colocando para fora, né, tudo aquilo que ela havia sentido há cerca de 400, 500 anos atrás, e que o orientador e o dialogador estavam tratando, né, das condições psicológicas e espirituais dela. Isso que nós estamos falando foi definido por Herculano Pires, um filósofo espírita que vive em São Paulo, que fez graduação em filosofia na USP, antes dele se destacar como jornalista também, e ele escreveu um trabalho de conclusão de curso em anteposição ao existencialismo. E ele mostra, então, a versão, a compreensão dele espiritual da questão. E ele usa esse termo, interexistência. Ou seja, é uma situação que não se encontra só na situação do espírito encarnado. É algo que rompe limite de nascimento e de morte. Quer dizer, a pessoa está aqui, encarnado, mas ela está, ao mesmo tempo, convivendo ou sofrendo reflexos das condições espirituais presentes e do passado. Então, está, ao mesmo tempo, em vários locais. E essa artista, ela retratou, né, um indivíduo preso, os pés à terra, mas a mente liberta e voltada para o alto. Então, é a ideia de interexistência. Daí que vem a ideia do cá e do lá, que mistura, muitas vezes, dentro do contexto de vida que nós temos. Mas, além daquele tratamento espiritual que nós começamos aos 8 anos de idade, e que foi muito útil, foi imprescindível, né, para que nós alcançássemos um equilíbrio. E o que aconteceu? A nossa genitora, um irmão, se tornaram espíritas. E, juntamente com uma médium, resolveram criar uma instituição assistencial num bairro, na época, bem periférico da cidade de Araçatuba. E lá tinha centralizado no domingo, com uma reunião do Evangelho, passe, Livro dos Espíritos, passe e distribuição de sopa. Um local muito simples, mas muito frequentado e procurado pela população ali da região. Resultado, eu comecei, na minha adolescência, a se integrar essa atividade. Então, todo domingo, das 7 horas da manhã, eu era levado para colaborar com eles, saindo de uma bolha de vida, vamos assim dizer, e vendo uma outra realidade, né?
do mundo em que nós estávamos inseridos. Isso foi muito útil, eu diria por que útil. O tratamento espiritual, com passes, com orientação dos espíritos, etc., e eu acompanhando já preleções, estudos em torno de livros espíritas, é um passo. Mas o que consolida é a ação. Então, quando fui levado para me envolver precocemente em atividades em benefício do próximo e sentindo essa situação, provavelmente isso é que consolidou o tratamento espiritual no conjunto. E resultado, em 1964, nós criamos uma mocidade espírita nessa instituição, e que existe até hoje. E essa mocidade espírita, ela teve assim muita atividade, inclusive sociais, de atendimento à comunidade, e estudo, que era a base, né, da mocidade daquela época. E na cidade, nós assumimos também um compromisso de criar, organizar, fazer funcionar um departamento de mocidades da cidade, envolvendo as diversas mocidades espíritas. E aí tinham várias atividades, entre elas, todo no final de mês, no último domingo do mês, era realizada a chamada Tarde do Moço Espírita, que alguém fazia uma palestra, depois tinha confraternização, né, um ambiente assim, muito alegre, muito fraterno. E foi um dia, eu estava fazendo palestra, em outubro de 1966. E era palcos, os centros da época tinham palco, né, os antigos. Eu fazendo a palestra em torno de um livro de Emmanuel, né, o livro Consolador, um trecho do livro Consolador. Eu estava fazendo a palestra e, de repente, eu vejo que lá pela porta de entrada do salão entra uma jovem loira e que me chamou a atenção. Eu fazendo a palestra, eu vi a jovem entrar no salão. E logo depois, eu procurei saber quem era, né, porque eu não conhecia, nunca tinha visto. E aí vinha saber, né, que tinha até familiares ligados à minha família, mas eu não conhecia nada. E começou a haver um interesse. E aí surgiram aqueles chamados cupidos, né? Vocês já escutaram falar? Né? Que começa recado de cá, recado de lá, aproximação, e começamos a namorar. Mas, em função de uma série de situações do contexto de vida que eu tinha, até de origem familiar, eu era muito fechado. Muito fechado, muito sério. Talvez agora eu seja muito menos sério do que naquela época. E, nessas condições, eu começamos a namorar, mas ela muito jovem, 15 anos de idade, e eu com 18. Mas, assim, já na faculdade, né, era presidente de diretório acadêmico também, então muita coisa junto, né? E eu ficava em dúvida, né? Em função da conjuntura, vamos assim dizer, de autodefesa ou de autoproteção que eu havia criado. Numa noite, de repente, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu me senti no alto de uma montanha, um vale grande lá embaixo, uma relva bonita, uma paisagem muito bonita. Eu escutei música. A música, só tempos depois, eu identifiquei que o som não era do som comum do Brasil. O som, depois, eu identifiquei, era tipo de trompa alpina. Exatamente aquilo. E dentro dessa cena e da música surge a Célia, aquela pessoa que eu tinha começado a namorar, que está aqui. Mas não só. Aí uma voz dizia, é ela sim. Então veja que interessante, né? Acho que os espíritos perceberam que eu era meio duro na queda mesmo, para vamos dar uma deixa aqui. É ela sim. Então, a partir daí, começou toda aquela fase que era comum na época, né? Juntando entre namoro e noivado 5 anos, né? Até ter condições do casamento que já se passaram 54 anos. Então, vejo aqui nessa foto, aqui a mocidade que eu havia fundado, eu estou de boina na época, de trote de faculdade, e a Célia no coral, né? Então, um sonho e uma informação de ordem espiritual que surgiu no sonho é que facilitou essa aproximação. E muitas outras. Nós recebíamos em Araçatuba, no lar dos nossos pais e depois no nosso lar já casado, a visita e hospedava o Divaldo Pereira Franco durante 30 anos.
que se tornou muito amigo da família. E ele fazia reuniões, às vezes, de evangelho no lar, no intervalo das visitas que ele fazia na região de Araçatuba. E aí ele psicografou a mensagem desse tio nosso, aquele médico que me levou para o exame do Rio, mas que ele desencarnou, em virtude de um câncer, que era a especialidade dele, mas ele desencarnou. E nessa mensagem vem informações dele explicando por que eu fui acompanhá-lo durante 2 meses para um tratamento na Inglaterra, que não existia no Brasil ainda na época, que era o acelerador linear. E nessas condições, ele explica o porquê dessa viagem, foi tão repentina, eu não tinha pensado, foi de repente assim. E que nós havíamos vivido na Inglaterra. E que ele passou primeiro por esse tratamento, depois por uma cirurgia mutiladora na Inglaterra, como, entre aspas, um resgate de vidas anteriores, das guerras e cismas religiosos na Inglaterra do século XVI, e que nós vivemos naquela época, durante o reinado de Henrique VIII. E Henrique VIII sempre foi um vulto que eu tive grande admiração, não pelo fato de ele ter tido 6 esposas. Isso daí foi do fato que ele já começou a perder a razão e o senso, vamos dizer. Que até então ele foi um excelente gestor de renovação de toda a política interna e externa da Inglaterra. Ele, de repente, estávamos lá, visitando, e eu me senti à vontade na Inglaterra, os 2 meses que nós permanecemos lá. E voltei várias vezes em função do movimento espírita. E aí fui conhecer muitos locais, sozinho, aproveitando o período diurno, que as palestras eram à noite, né? E eu ia sozinho conhecer aquilo que eu tinha interesse, que eu lembrava de alguma coisa. Inclusive o Palácio de Hampton Court, que foi construído por um cardeal, entre aspas, primeiro-ministro do Henrique VIII, e que esse palácio depois passou para o Henrique VIII. Tudo isso nós relatamos nesse livro, Memórias, de registro do movimento espírita internacional também. Mas nessa viagem, depois do período de tratamento do nosso tio na Inglaterra, nós fizemos um roteiro rápido por alguns locais da Europa. E o primeiro ponto de parada foi em Paris. A viagem foi inesperada. Olha o que eu estou falando, toda ela inesperada. No primeiro dia em Paris, nós saímos cedo do hotel, justamente para visitar o túmulo de Père Lachaise, né, a tumba de Kardec, e visitar também instituições que existiam na época, em 1971, no centro de Paris. Acontece que, quando nós saímos do hotel, a poucos metros, eu tive um mal-estar tão forte, uma taquicardia, e me sentia mal. O meu tio era médico, falou, não, vamos voltar para o hotel. Eu não tenho nada aqui para fazer exame. Tomou meu pulso, estava muito alterado. Aí ele deu um ansiolítico, falou, fica quieto, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver. Ficou me acompanhando. Aí passou um tempo, eu fui melhorando, fomos visitar lá o túmulo e as visitas, e desapareceu tudo. Esse foi o primeiro episódio de uma taquicardia intensa e que se repetiu durante quase 30 anos. Só foi feito o diagnóstico e o tratamento adequado quando eu completei 50 anos de idade. E quando isso aconteceu? Depois de eu ter tido muitos episódios causando insegurança para mim em viagens, preocupação na esposa, porque eu tinha o surto, vamos assim dizer, né? Dali a pouco, uma meia hora depois, passava, mas deixava aquele cansaço, aquele mal-estar, um tipo de uma ressaca muito forte. E cheguei aí até a pronto-socorro, hospital, logo depois não aparecia nada. Só quando eu completei 50 anos de idade, um dia, numa consulta com um cardiologista, ele falou, olha, estou desconfiado que você tem. Mas chegou um médico que ficou fazendo uma pós-residência na França e 2 colegas, um montou um serviço de ritmologia cardíaca no Hospital Beneficência Portuguesa e outro no INCOR, ambos de São Paulo. Foram os 2 primeiros centros. E nos indicou para tratamento. Quando nós fomos lá,
fazer a consulta, o médico falou, você fuma? Não. Bebe? Não. Pratica esporte? Não. Ele falou, ainda bem, senão você poderia ter morrido. Assim, falou na lata, mas brincando, né? E aí você tem que fazer um procedimento. Isso é uma arritmia cardíaca séria, e a gente tem que fazer um procedimento dentro do coração. E foi feito, e graças a Deus foi resolvido. Agora, o que eu gostaria de dizer? Desde o primeiro surto, até o diagnóstico do tipo de arritmia cardíaca que era portador, e o tratamento, foram quase 30 anos. Será que os espíritos ficaram pensando, deixa ele passar por isso, se ele superar, nós vamos dar um jeito? Provavelmente eu estava sendo testado, né? E deram jeito e passou já mais de 2 décadas, né, que isso tudo aconteceu e está tudo em ordem. Mas vejam que o problema existiu. Por que em Paris? Por que aconteceu ali? Agora eu posso começar a pensar. Porque é o tipo do problema que é usado como se fosse um gatilho. Pode ser o esporte, pode ser a bebida, pode ser o esforço, um estresse, e dispara aí o coração e pode reverter, como acontecia comigo, mas pode levar a um infarto fatal. É o caso dos jovens que morrem nadando, jogando bola, que não tinham nada e, de repente, tem um infarto fulminante. Por que isso em Paris? Por que aconteceu esse acionamento lá? Só a espiritualidade pode explicar. Quer dizer, provavelmente eu fui identificado e localizado lá, por alguns espíritos que acionaram o problema. E, em função disso, vejo, coisas inimagináveis foram acontecendo. Quando nós nos aposentamos na universidade, mudamos para Brasília, para outras atividades em nível universitário, da área de educação, o Nestor Mazotti, amigo nosso desde os tempos de Mocidade Espírita, no interior de São Paulo, tinha assumido a presidência da FEB e a Secretaria-Geral do Conselho Espírita Internacional. Aí ele pediu o nosso apoio e nós começamos a participar. E entre as reuniões, congressos, eventos que aconteciam, o presidente da União Espírita Francesa, francofônica, que aparece ali, de pullover, ele solicitou o apoio do SEI, precisava de uma ajuda para restabelecer, reorganizar a revista espírita fundada por Kardec. E o Conselho aprovou, então foi definido, como eles estavam sem condições financeiras e de equipe naquele momento lá na França, eles mandariam por internet todo o conteúdo e foi feito um convênio com a Casa Editora O Clarim de Matão, aquela fundada por Carbachuta. Então, ali passou a ser diagramada a revista, impressa a revista e remetida por correio para a França, e de lá eles distribuíam para os assinantes. Então, o que aconteceu? O primeiro exemplar nessa nova versão foi levada a uma reunião do Conselho Espírita da Europa, em Berlim, março de 2001. E acabou que eu que fui lá levar a revista e apresentar a todos. O que aparece na foto lá, aqui a capa e lá a distribuição da revista, né, desse novo lançamento. Muitos outros fatos foram acontecendo. Quando a França assumiu o compromisso de organizar o 4º Congresso Espírita Mundial, comemorando 200 anos do nascimento de Kardec, lógico, tinha que ser em Paris. Mas aí eles pediram apoio do SEI também. E nós estivemos junto com o Nestor várias vezes lá, nos preparativos para ajudá-los. E também nas negociações junto com autoridades. Visita o embaixador francês em Brasília, visita o embaixador brasileiro aí na Embaixada do Brasil em Paris, que é o que acontece aí, para obter apoio de segurança, autorização para distribuição de livros, de revistas e também lançamento de um selo. Então, vejo que, de repente, eu fui colocado numa situação de ajudar, de apoiar o movimento espírita francês, coisa que jamais eu imaginaria isso.
E aí está a abertura desse grande congresso. O Roger Perret aqui todo entusiasta, né? Ele era muito afetivo, muito emocional, vamos assim dizer, né? Saudando o momento, o Nestor fazendo a abertura. E aqui, a Revista Espírita, fundada por Kardec, foi distribuída gratuitamente a todos os congressistas em 4 idiomas: francês, inglês, esperanto e espanhol. Para todo mundo, o mesmo texto, mas em vários idiomas. Aquela situação que eu tive, aquela percepção e sensação da erupção do Vesúvio, olha o que aconteceu. Naquela primeira viagem nossa à Europa, que foi inesperada, em 71, de repente nós passamos por Roma, tinha uns primos lá, não, vou levá-los vocês a Pompeia, para conhecer as ruínas. E lá fomos nós, não só a Pompeia, como uma cidade que é pouco visitada, chamada Herculano, que era, na verdade, da alta aristocracia romana, morava não em Pompeia, morava em Herculano. E fomos lá conhecer, não imaginava nada, né? Foi de repente. E voltei muitas vezes, aí está lá o majestoso Vesúvio, né? Junto com a minha esposa e o filho Flávio, que está aí, fatos que estão registrados no livro há 2000 anos, de Emmanuel, né? Mas acontece que nós tínhamos aí, em função do Cohen, uma amizade intensa com o Célio, com a família Albach, o Neuto, que está aqui, o Ney e o Alexandre Sec. E o Alexandre ia quase que anualmente e se hospedava em nossa residência em Araçatuba. E um dia, conversando no escritório da residência, e eu estava muito assim atônito, preocupado com algumas questões do movimento espírita, e falando com ele, aí ele, quem conheceu o SEC, de vez em quando ele parava e tinha um olhar assim meio maroto, né? E me chamou de um outro nome e falou assim, olha, vai ler no livro Herculano, de Rochester, a história de um jovem chamado Gundiker. Falei, eu li o livro, mas não lembro do caso. Aí, quando eu fui ler, esse jovem Gundiker desencarnou em Herculano, durante a erupção do Vesúvio, e ele era um jovem originário de, entre aspas, né, uma tribo germânica conquistada pelos romanos, então colocado como escravo, só que ele foi liberto pela família. E tinha um detalhe, no ano de 79, ele era fã, sempre lembrava e cultuava a imagem do imperador Tibério, que desencarnou em 37. E, ao mesmo tempo, as pessoas que conviviam com ele estranhavam, porque ele usava, inclusive, medalhas e coisas com a efígie do imperador. Então, ele falou, dá uma lida. Aí eu li e vi, né, do caso da desencarnação na erupção do Vesúvio, na cidade de Herculano. Mas aí surgiram várias situações, sempre durante visitas espíritas. Nós, a partir daquela primeira, depois de uma segunda, junto com a esposa, todas as nossas viagens e continuadas à Europa e outros países foram em funções doutrinárias. É que eu não gosto de ficar parado. Em vez de ter palestra à noite e ficar descansando o dia, eu descanso o dia vendo coisas novas, fazendo visitas. Então, foi o que aconteceu nessas viagens. E numa das vezes que nós estivemos ali na região de Nápoles, nós fomos até a ilha de Capri e visitamos o palácio que foi construído pelo imperador Tibério, é a Vila Jovis. Jovis, do latim, é Júpiter, né? O grande deus romano. E lá tinha um médium conosco também, e descreveu cenas que ele via, sentia, semelhante ao descrito no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, porque o senador Publio Lentulus, ele visitou o imperador lá, nesse palácio, e lá que ele foi autorizado a ir para a Palestina, para levar a filha dele em tratamento. Entre as situações chamadas serendipitosas, descobertas casuais, eu estava fazendo roteiro de palestra em Viena, capital da Áustria. E de manhã eu fui visitar o Palácio de Schönbrunn. O palácio pertencia à família Habsburgo, Palácio Imperial, no centro de Viena. Ao sair pela porta principal, eu vi que na praça tinha um tipo de um fosso cercado, eu fui ver do que se tratava.
e lá embaixo restos, né, de ruínas também romanas. E várias placas. Eu comecei a ler as placas. E, de repente, eu encontro numa delas que ali perto de uma cidade construída pelos romanos, Carnuntum. Eu perguntei para o meu anfitrião, ele nunca tinha estado lá, mas eu te levo lá. E me levou às margens do rio Danúbio, uma cidade enorme, que foi um grande quartel com características estratégicas de defesa do Império Romano, e que foi construída pelo então general Tibério, e que depois ali viveu, inclusive, Marco Aurélio, o autor daquelas obras filosóficas, né? E tudo isso, em parte, está relatado no filme O Gladiador. Alguma dessas cenas aí vivida em Carnuntum, que nós descobrimos por acaso. Outra descoberta casual também, quando nós estávamos em Milão, hospedado em casa de italiano, fazendo palestras à noite, e fomos olhar os mapas, né, da cidade de Milão, e descobrimos que ali tinha a ruína de um palácio imperial romano. Eles também não conheciam. Eu fui lá procurar, cheguei no local, depois voltei mais de uma vez, inclusive levando o filho Flávio e a Célia, a esposa. Que palácio foi esse? Na época, o Império Romano tinha dividido entre o leste e o oeste. Então, 2 co-imperadores. E um deles morava em Milão, nesse palácio. E aí ele recebe o imperador Constantino, que era do leste, e resolve fazer um documento de liberação dos cristãos, que é chamado Édito de Milão, do ano 313 da nossa era, e que foi nesse palácio que agora existe ali em ruínas. Coisa que nós descobrimos assim por acaso, sem imaginar do nada a respeito. Esses fatos todos continuam acontecendo. Nós tínhamos muita amizade com Chico Xavier, né? Lá visitávamos durante cerca de 20 anos, mais de uma vez ao ano, acompanhando reuniões na casa, conversa com ele e tudo. E numa delas, nós comparecemos lá, e eu estava chateado, preocupado com alguns problemas profissionais e vinculados à gestão. Aí aquele tio desencarnado escreveu pela psicografia do Chico. Aqui tem trecho, não coloquei tudo. Meu caro César, uma palavra em algumas. Não se deixe vencer por pensamentos tristes. O assunto administração é da administração superior. Olha a frase. Então, aquilo que a gente pensa que seria o esperado, atendendo a expectativa, nem sempre o é, do ponto de vista espiritual. E aí sugere confiança e paz, porque essas vantagens são as melhores que Deus nos concedeu. Quer dizer, a melhor vantagem nossa é a confiança e paz. Então, vejo que os espíritos estavam lá, acompanhando e nos assistindo, né, sem que eu esperasse essa mensagem. E vejam, numa das visitas que nós fizemos à Itália, para divulgar espiritismo, era o momento da comemoração dos 70 anos do romance magistral de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, Paulo Estevam. E a pessoa que organizou o roteiro marcou um seminário de um dia inteiro num local que eu não conhecia. Eu pensei que fosse algum centro, alguma cidade, não. Foi na Associação de Ex-Combatentes de Guerra em Castel Nuovo. É uma associação, uma sede muito bonita, entre Verona e o Lago del Garda. E lá, durante um domingo, nós desenvolvemos esse seminário. Vai ter as pessoas da Itália, o Flávio, que está aqui, a minha esposa Célia, também participaram desse seminário. Detalhe, é um local que sempre foi palco de grandes disputas, desde as invasões romanas, aliás, recebidas, né, do Império Romano por parte do pessoal que vinha do norte da África, depois as invasões napoleônicas, outras invasões de reis anteriores da França, a Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, nessa região,
os brasileiros combateram, e muitos desencarnaram lá. E tem todos esses registros nessa associação. Mas veja que interessante ser levado para falar num local desse sobre Paulo e Estevão. Tem uma ligação dessa temática, né? E aí, uma certa feita, um médium me falou, olha, César, quando você vai fazer palestra num local, você não está se dirigindo só aos encarnados. Você está dirigindo também aos encarnados, desencarnados. E muitos desses desencarnados, e alguns encarnados, são pessoas que o conheceram em vidas passadas. E nem todos com amizade. Então, você está se mostrando e levando uma nova mensagem para eles. Essa é uma orientação que me deram, né, naquela oportunidade. Em síntese, a nossa preocupação em gestões do movimento espírita foi sempre de levar a visão da vida inextinguível, da vida imortal. Não é? E aí surge no Brasil, no período que nós estávamos como diretor da FEB, depois como presidente da FEB, um movimento que nós participamos da criação, que era o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que completou 20 anos agora, há poucos meses, com marchas públicas enormes na esplanada dos ministérios, todo ano. Né? Na Praça da Sé, em São Paulo, nós viemos, na época de Brasília, para falar em nome da FEB, naquela Praça da Sé cheia, né, de pessoas, com representações de várias agremiações religiosas e autoridades civis. Eventos no Congresso Nacional em defesa da vida, levando a visão espiritual do ser encarnado. E participamos de movimentos de reuniões, inclusive junto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, gerando documentos endereçados a então presidente da República, não aceitando propostas governamentais que estavam sendo discutidas e queriam implementar de favorecer o aborto. Em qualquer época, e oferecendo medicação nas UBSs e coisas mais. Mas houve todo um movimento que impediu isso. E nós conhecemos, nos diálogos, nas visitas, um ministro do STF. Ele não era espírita, mas se mostrou simpatizante nas conversas. E favorável à ideia de defesa da vida. E nós o convidamos, na época, e ele atendeu, escreveu um artigo. Veja, um ministro do STF assinou um artigo publicado na Revista Espírita Reformador, setembro do ano de 2011. Pequena nota sobre o direito a viver. Por isso é que nós, como espíritos encarnados, não é interessante a lembrança do passado de uma forma indiscriminada. Muito pelo contrário, os espíritos nos mostram o homem não pode e nem deve saber tudo. Por quê? Porque pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Né? Mas há situações que o passado vem à tona, e aí gera um problema, que nós vamos comentar. Mais outra informação do Livro dos Espíritos. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Pode exaltar o nosso orgulho, eu diria um orgulho tolo. Porque o que adianta saber se foi isso, se foi aquilo, se agora você não é? Você não vai recuperar aquilo. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Sobre isso, numa das visitas que nós fizemos ao Chico, e ele sempre pedia que a gente ficasse perto, ouvindo as orientações, os diálogos com ele, para aprender. Aí surgiu um assunto. Ô Chico, que história é essa de muita gente achar que é reencarnação de papa, de duque, de príncipe, de imperador? Aí o Chico, na jeitinho mineiro, fala assim, uai, onde é que você pensa que eles estão? Estão aqui mesmo, para se regenerar. Então, é isso que a gente tem que entender. Não é? A mecânica das vidas sucessivas, do ajuste perante a lei maior, permite que as pessoas possam construir um novo caminho pelas existências corpóreas. E nós convidamos para prefaciar o livro o Célio Costa, que está aqui.
porque ele é espírita e é psiquiatra. Por que que nós o convidamos sabendo que ele é psiquiatra? Porque nós convidamos duas psicólogas também, uma de São Paulo e uma amiga nossa que é professora da universidade em Baltimore, nos Estados Unidos. Porque os assuntos que nós trazemos à tona aqui podem ser mal interpretados e mal vistos se você olhar por uma ótica filosófica, psicológica ou psiquiátrica, muito materialista e terra a terra. E foi por isso que nós trouxemos o prefácio deles. E o Célio, olha a colocação que ele fez. Ali ele aparece numa foto de 1976, lá em Araçatuba, nas épocas da divulgação do Coen, junto com a nossa esposa, a Célia, nossa genitora, e ali ao nosso lado num evento. Ele escreveu: poderíamos dizer que se tratou de uma catarse espiritual. Olha que termo interessante que ele aproveitou aí. De reflexo de situações passadas e do trabalho a ser desenvolvido na presente existência. Então, ele justifica que o fundamento espiritual da reencarnação é que daria uma explicação mais profunda sobre o processo de catarse. E aí ele está mostrando que aquilo que foi realizado de uma forma errada, enganosa no passado, né, ele pode surgir como uma proposta numa nova existência corpórea. E, finalmente, ele diz: quando a ciência admitir o corpo espiritual, perispírito e a reencarnação, verá que aquilo que não é compatível com a lei natural e que é recalcado pelo consciente atual, porque nós não perdemos, não, viu? A memória de tudo. Fica lá meio guardada, recalcada, em alguns casos, como foi dito ali. Mas permanece na consciência espiritual e que deverá fazer a catarse em nova programação reencarnatória. Então, essas colocações do Célio, nós julgamos extremamente oportunas. Isso posto, por que nós resolvemos trazer à tona essas informações que nós guardamos durante décadas? Porque, primeiro, que tinha que passar o tempo para que eu não jogasse muitas informações que poderiam ser comprometidas com a minha própria existência. Eu correria grandes riscos, como assim dizer. E, segundo, que nós podemos tirar algumas ideias ou conclusões interessantes. Por exemplo, a lembrança e informação de existências anteriores podem comprometer a infância e juventude de um ser encarnado, se ele tiver conhecimento disso na infância ou na juventude. Pode. Nem sempre a pessoa nessa faixa etária e a própria família, né, o conjunto, teriam um controle, um equilíbrio psíquico e espiritual para saber dessas coisas. Não é toda a família que tem condição para isso. Mas que se deve evitar de ficar procurando saber o filho, o neto, quem é reencarnado. Se souber, não divulgue, muito menos para o alvo, a criança ou o jovem. E se for falar para os pais, depende do caso que deve ser falado a ele. Porque hoje muitos se destacam nessas reencarnações que estão surgindo, com habilidades, conhecimentos precoces, etc., né? Dizem os espíritos, né, em várias fontes, que nós estamos recebendo um afluxo muito grande de espíritos preparados. Então, a gente pode ter aí um impacto de muitas novidades e como nós vamos reagir frente a essas situações de precocidade. A divulgação de eventuais reencarnações passadas assim na internet, como está acontecendo, é contraproducente e pode contribuir para comprometer a integridade psicológica de crianças e de jovens. Olha, eu já escutei gente apontando: uma criança é a reencarnação de fulano, passa o tempo, não tem nada a ver. Só que foi divulgado até na TV. E a gente vê muita besteira divulgada na internet nessas interpretações precipitadas. No caso das famílias com crianças que tenham lembranças ou influência perceptível de existência pretérita, até em processos obsessivos que acontecem na infância, deve haver um acolhimento muito grande por parte da família, apoio sem repressão e sem superproteção.
e sem divulgar por aí afora o que está acontecendo, para não desvirtuar o tratamento e a situação. Ou seja, é uma situação difícil, né? Essa relação entre o presente, influências de outras vidas, e inclusive de outras tradições e culturas, completamente diferentes aqui do Brasil. Isso pode gerar conflitos existenciais, pode gerar complexo de culpa, se a pessoa fica sabendo que errou, que fez muita bobagem em vidas anteriores, e o complexo de culpa não é bom. Foi muito nutrido por uma agremiação religiosa para controlar, né? A gente tem que se libertar do complexo de culpa. E pode gerar o orgulho bobo, como nós já falamos, sem fundamento. Então, não é uma boa conduta doutrinária divulgar que uma criança ou um jovem seria a reencarnação de um espírito conhecido. Se souber, muito cuidado com essa informação, para que ela não gere problemas. Então, esse depoimento que nós estamos fazendo, junto com a realidade que nós estamos vendo, convivendo, do movimento espírita internacional, eu focalizei aqui 3 países da Europa, que são aqueles mais vinculados. Na verdade, isso tudo para o quê? Para sugerir leitura, estudo nas obras de Kardec, nas obras de André Luiz, para incentivar reflexão sobre as diferenças de estado de espírito nosso como espíritos encarnados e de uma forma individual, porque cada ser é um ser, nós não somos iguais, né? E no contexto em que nós estamos inseridos. Tudo isso, meus amigos, tem a ver com as preocupações atuais com relação ao movimento espírita e ao centro espírita. No mês passado, nós proferimos uma palestra final no Congresso Estadual de São Paulo, promovida pela USE. Então, nós temos algumas realidades no movimento espírita de hoje e no centro espírita que nós temos que parar para pensar, refletir e reprogramar. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje não tem nada a ver com o mundo de 40, de 50 ou de 60 anos atrás. É completamente diferente. Faixas etárias. Então, nós estamos vendo que, no Brasil, proporcionalmente, diminui a faixa etária de infância e de jovem, mas está aumentando de idosos e de longevos, né? 15% da população brasileira hoje está na faixa etária de idosos e de longevos. O que representa isso para o movimento espírita? Para atender a condições de acessibilidade, de interesse, de participação de pessoas que podem produzir até em idade mais avançada. A questão dos estudos, indispensáveis, mas o processo que está havendo de escolarização não é oportuno. Eu diria, na minha ótica pessoal, antidoutrinária e anticristã. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que nós não podemos exigir que uma pessoa que vem em surto mediúnico, com grandes problemas de ordem social, familiar, etc., e que vem em busca do quê? De acolhimento, de consolo, de esclarecimento. Mas tem alguns que têm a mediunidade explosiva. Foi aí que eu vi a diferença do Cohen, porque o Cohen dá a oportunidade de estudar e de verificar a evolução de uma prática mediúnica passo a passo, diferente do que a grande maioria dos centros que criam 10 mil cursos que a pessoa tem que frequentar em sequência para depois, não sei se nessa vida dá tempo, de praticar mediunidade. Entenderam? E mais ainda, a questão de exigir que os cursos só sejam valorizados se forem feitos na casa. Então, se chegar alguém de uma outra cidade, não, você fez o curso, não, mas é que você tem que fazer tudo de novo. A legislação brasileira na área da educação não diz isso. Fala em aproveitamento de crédito, de estudos, de cursos de natureza diferente, etc., né? Como que é resolvido isso? Diálogo, entrevista e, às vezes, alguns exames. À tarde até eu citei. A gente tem hoje muitos médicos atuando no Brasil, formados em países da América Latina. Quando eles chegam aqui, não vai se exigir que ele frequente um curso de medicina outra vez no Brasil. Não, ele faz um exame.
que é o revalida. Se ele tiver em condições, ele vai praticar a profissão. É isso que a gente vê, eu conheço vários médicos hoje nessa condição. Por que que no movimento espírita a gente está fechando as portas e criando restrições? Aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer com as crianças, os jovens que estão surgindo com precocidade intelectual, de uma cognitiva e espiritual, e às vezes com propensões mediúnicas, se nós não dermos condições deles trabalharem? Sabe o que vai acontecer? Eles vão bater em outra porta. Por isso é que eu valorizo, porque hoje eu reconheço que os problemas que eu tive aos 8 anos de idade, aquelas mesmas situações e problemas, se eu fosse levado a um centro espírita hoje, padrão, comum, o que iam falar? Ele tem que frequentar a aula de evangelização infantil. Resolve? Não resolve. Porque é todo um processo, é um conjunto que entra, inclusive, o tratamento desobsessivo e o atendimento conjunto da família. Então, vejam que nós temos que entender faixas etárias. E mesmo a divisão da chamada evangelização infantil em algumas séries, para mim aquilo é absolutamente irreal. Porque uma criança de 4 anos, dependendo do tipo, do contexto de vida familiar e social que ele tem, é completamente diferente de outro, de 4 anos de idade. Então, a gente tem que parar para pensar e valorizar mais o que? Diálogo, entrevista e conhecimento junto com a família. A questão da assistência social espírita tem mudado em função das mudanças sociais do Brasil, adequando a novas realidades e a legislação do país. E a realidade hoje da expansão dos meios de comunicação imediatas, né? Pelas redes sociais. Então, são situações novas e que nós temos que pensar em como nos adequarmos a essas realidades. Então, na nossa maneira de pensar, as experiências vividas nos séculos XX e agora XXI devem ser subsídios para pensarmos, para dialogar, para planejarmos um movimento espírita diferente. Não é mais um movimento espírita com normas, escrito, como foi feito há 30, 40, 60 ou 70 anos atrás. Não, tem que ser o agora, e pensando no futuro. Ou seja, as lições do passado, elas são importantes, indispensáveis, para a gente construir um futuro melhor. Balizando caminhos, planejamentos que objetivem união de esforços, conjuntos, interações, integrações e, ao mesmo tempo, favorecer a divulgação do Espiritismo dentro do contexto que nós estamos vivendo agora. Para encerrar, essa frase é marcante de Kardec no capítulo 1 de A Gênese. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem, e da iniciativa dos espíritos, mas sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Aí nós lembramos, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Sim, nos intuem, trazem orientações. Porém, quem que decide o que vai fazer na prática? Nós, os encarnados. A opção é sempre nossa, diariamente. Então, a influência espiritual benéfica há. Nós podemos aproveitar ou não. É responsabilidade individual, intransferível, nossa, como espíritos encarnados. Então, tudo isso, meus amigos, eu trago para reflexão, considerando a diversidade, o dinamismo do mundo de hoje e a necessidade que nós temos de valorizar mais algumas faixas etárias que estão meio de lado, vamos assim dizer, na evolução dos centros espíritas e do movimento espírita da atualidade. Obrigado. Nós agradecemos a atenção de todos, agradecemos
ao César pela brilhante palestra, por essas elucidações que ele nos trouxe, e avisar que na livraria o livro está à disposição e nós vamos convocar o César para ir fazer uma autógrafo. Quem quiser poderá ir ao nossa livraria, que tem livros lá, desses livros. Isso aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite.